Se sua pele arde, queima ou esquenta sem ferida, e ninguém consegue explicar direito, fique comigo porque isso acontece com mais gente do que você imagina. Se você chegou até aqui, já peço algo importante. Inscreva-se agora no canal, porque o que vamos conversar hoje pode mudar a forma como você enxerga sinais simples do seu próprio corpo. O título deste vídeo é direto e, ao mesmo tempo, inquietante: 12 sinais na pele que revelam problemas no coração. Muita gente acha que o coração só avisa quando dói no peito, quando falta ar ou quando acontece algo grave. Mas a verdade é que, antes de qualquer alarme alto, o corpo costuma sussurrar. E, muitas vezes, quem sussurra primeiro é a pele. Você já percebeu manchas estranhas, mudanças de cor, sensação de calor sem motivo, inchaços que aparecem e somem, ou uma pele que parece diferente do normal, sem explicação clara? Já sentiu que algo não estava certo, mas exames comuns não mostraram nada? Quantas vezes você já ouviu que era coisa da sua cabeça ou apenas estética? O que pouca gente explica é que a pele não é só uma camada externa. Ela conversa o tempo todo com a circulação, com os nervos, com a inflamação interna e com o ritmo do coração. Ignorar esses sinais não costuma trazer respostas, mas observar com atenção pode trazer consciência. E você, já desconfiou que sua pele estava tentando dizer algo que ninguém levou a sério? Quando falamos de sinais na pele ligados ao coração, não estamos falando de diagnóstico, nem de sentença, nem de medo. Estamos falando de aviso. O coração é um órgão que trabalha sem pausa, empurrando sangue para cada canto do corpo. Quando esse fluxo encontra dificuldade, quando a circulação não está fluindo como deveria, quando a inflamação silenciosa o sobrecarga, o corpo precisa se adaptar. E a pele, por estar na ponta desse sistema, costuma ser uma das primeiras a demonstrar mudanças. Manchas que surgem do nada, coloração arroxeada ou pálida em certas regiões, sensação de frio ou calor fora de contexto, ressecamento que não melhora, brilho estranho, inchaço discreto nas extremidades. Tudo isso pode parecer banal isoladamente, mas começa a ganhar outro significado quando observado como um conjunto. Você costuma olhar para sua pele com curiosidade ou apenas tenta esconder o que incomoda? Antes de avançarmos, reforço: se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, inscreva-se agora. Aqui no canal, o foco não é pânico, é percepção. O corpo avisa antes de gritar, e quem aprende a escutar ganha tempo. Tempo para observar, para buscar orientação, para não ser pego de surpresa. E isso vale especialmente quando falamos do coração, um órgão que raramente erra quando envia sinais, mas que quase sempre é ignorado nos primeiros alertas. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que muitos desses sinais na pele são sutis. Eles não aparecem todos de uma vez, nem com placa de aviso. Eles se instalam aos poucos, se repetem, desaparecem, voltam. Às vezes mudam de lugar. Às vezes mudam de intensidade. E o erro mais comum é tratar cada um como algo isolado, sem conectar os pontos. Você já teve a sensação de que algo se repete no seu corpo, mas nunca conseguiu juntar as peças? A pele pode mudar de cor quando a oxigenação não está ideal. Pode apresentar inchaço quando a circulação encontra resistência. Pode ficar quente quando há processos inflamatórios silenciosos. Pode ficar fria quando o fluxo periférico diminui. Pode apresentar pequenas manchas, microvasos aparentes, alterações no tom natural. Tudo isso não significa automaticamente um problema grave, mas significa que o corpo está compensando algo. E o coração, muitas vezes, está no centro dessa compensação. Quantas vezes você já tratou um sinal visível sem pensar no que está acontecendo por dentro? Seguimos agora aprofundando essa conversa, porque entender esses sinais não é decorar uma lista, é desenvolver um olhar mais atento para si mesmo. E enquanto você escuta, me diga mentalmente: qual sinal na sua pele você já percebeu, mas nunca entendeu direito? A pele responde diretamente à qualidade do sangue que chega até ela. Quando o coração enfrenta dificuldades para manter um fluxo eficiente, o corpo prioriza órgãos vitais. Isso significa que regiões mais periféricas podem receber menos oxigênio e nutrientes. A pele sente isso. Ela muda. Às vezes fica mais opaca, às vezes mais pálida, às vezes com um tom acinzentado ou arroxeado. Em outras situações, o corpo tenta compensar aumentando a dilatação dos vasos superficiais, o que pode gerar vermelhidão persistente, sensação de calor ou aparecimento de pequenos vasos visíveis. Você já reparou se essas mudanças aparecem mais em determinados momentos do dia ou em situações de cansaço? Outro ponto importante é a retenção de líquidos. Quando o coração não consegue bombear com a mesma eficiência, o corpo pode começar a reter líquido,
principalmente em regiões mais baixas, como pernas, tornozelos e pés. A pele fica esticada, brilhante, às vezes sensível ao toque. Nem sempre dói. Às vezes é só um desconforto, uma sensação de peso, um inchaço que melhora ao deitar. Quantas vezes isso já aconteceu com você e foi tratado apenas como algo passageiro? Há também sinais ligados à inflamação sistêmica. O coração, quando está sob estresse constante, pode estar associado a processos inflamatórios silenciosos que se refletem na pele. Manchas avermelhadas, áreas que esquentam sem motivo aparente, coceiras sem alergia clara, alterações na textura da pele. Muitas pessoas passam anos tratando a pele externamente sem perceber que o desequilíbrio vem de dentro. Você já tentou cuidar de algo na pele que simplesmente não respondia ao que você fazia? É importante entender que o corpo não separa sistemas como a medicina costuma separar. Para o corpo, tudo está conectado. Circulaceo, nervos, hormonios, inflamaceo, metabolismo. A pele é um painel de controle visível. O coração é o motor. Quando o motor começa a trabalhar sob esforço constante, o painel começa a piscar. Ignorar essas luzes não faz o problema desaparecer, apenas adia o momento em que ele será impossível de ignorar. Se até aqui você está se identificando, aproveite para se inscrever no canal se ainda não se inscreveu. Esse tipo de conteúdo não aparece por acaso. Ele chega para quem precisa aprender a escutar melhor o próprio corpo. E quanto mais cedo essa escuta começa, melhor. Muita gente acredita que sinais do coração só aparecem em pessoas mais velhas. Isso não é verdade. Estresse crônico, má circulação, inflamação persistente, hábitos desregulados e sobrecarga emocional podem gerar sinais cutâneos em qualquer idade. A diferença é que, quanto mais jovem, mais fácil é ignorar. É só uma manchinha, é só calor, é só inchaço do dia. Mas o corpo não costuma repetir sinais à toa. Você já percebeu como alguns sinais vão e voltam, quase como se insistissem em ser notados? Outro aspecto pouco comentado é a relação entre o sistema nervoso e a pele. O coração responde diretamente ao estresse emocional. Situações de tensão constante ativam respostas que alteram o ritmo cardíaco, a pressão e a circulação periférica. A pele reage. Pode ficar quente, fria, manchada, sensível. Às vezes, a pessoa acha que é apenas nervosismo, mas o corpo está mostrando que essa carga está se tornando física. Quantas emoções você guarda no corpo sem perceber? Quando falamos desses sinais, não estamos dizendo que toda alteração na pele é problema no coração. Isso seria simplista e errado. O que estamos dizendo é que a pele pode ser um dos primeiros lugares onde o corpo demonstra que algo no sistema cardiovascular merece atenção. É um convite à observação, não ao medo. Você costuma observar seu corpo com curiosidade ou só presta atenção quando a dor aparece? No próximo trecho, vamos continuar aprofundando como esses sinais surgem, porque exames muitas vezes não explicam tudo e porque o corpo avisa de forma tão sutil antes de qualquer evento mais sério. Continue comigo. Porque entender isso pode mudar sua relação com os sinais que você sempre ignorou. E enquanto você escuta, reflita. Se o seu corpo pudesse falar em palavras, o que a sua pele estaria tentando dizer agora? Ignorar sinais é fácil quando eles não atrapalham a rotina. O problema é que o corpo não funciona com urgência humana. Ele funciona com adaptação. O coração, quando começa a enfrentar resistência, não para de repente. Ele compensa. Ele se ajusta. Ele muda a forma como distribui o sangue. E essas adaptações aparecem primeiro onde o corpo pode ceder sem comprometer a sobrevivência imediata. A pele é uma dessas áreas. Por isso, muitas alterações cutâneas ligadas ao coração não doem, não incomodam de imediato, não assustam. Elas apenas aparecem. E desaparecem. E voltam. Você já notou esse padrão? Há sinais que se manifestam como mudanças no tom natural da pele, especialmente em regiões como mãos, pés, lábios e extremidades. Uma coloração mais arroxeada ou azulada pode indicar que o sangue não está chegando com a mesma qualidade de oxigenação. Muitas pessoas associam isso apenas ao frio, mas percebem que acontece mesmo em ambientes quentes. Outras notam palidez excessiva em situações de esforço mínimo. O corpo está economizando. O coração está priorizando. A pele mostra. Existem também alterações que se parecem com pequenas manchas amareladas ou depósitos na pele, especialmente ao redor dos olhos ou em dobras. Muitas vezes são vistas apenas como questão estética, mas podem estar associadas a alterações na circulação e no metabolismo de gorduras, que impactam diretamente o sistema cardiovascular.
Quantas vezes você já tratou algo como estética sem pensar no contexto interno? Outro sinal frequente é a sensação de calor localizado. Não é febre. Não é infecção visível. É uma área da pele que esquenta, às vezes fica levemente avermelhada, depois normaliza. Isso pode estar relacionado a alterações na microcirculação e em respostas inflamatórias. O corpo tenta ajustar o fluxo. A pele reage. Você já sentiu isso sem conseguir explicar? O inchaço discreto, especialmente no final do dia, é outro aviso comum. Não é um inchaço extremo. Às vezes é só a marca da meia, do sapato, um leve aperto na pele. Muitas pessoas normalizam isso por anos. Mas esse acúmulo de líquido pode ser um sinal de que o retorno do sangue ao coração não está tão eficiente quanto deveria. O corpo retém. A pele mostra. Há ainda mudanças na textura da pele. Ela pode ficar mais fina, mais sensível, mais seca ou, ao contrário, com brilho diferente. Isso acontece porque a nutrição dos tecidos depende de uma circulação adequada. Quando essa nutrição muda, a pele muda junto. Não é imediato. É progressivo. Você percebe essas mudanças ao longo do tempo ou só quando alguém comenta? Um ponto importante é que exames convencionais muitas vezes não captam essas fases iniciais. A pessoa faz exames, recebe resultados dentro da normalidade e acredita que está tudo bem. Mas o corpo continua avisando. Não porque os exames estejam errados, mas porque eles olham recortes específicos. O corpo olha o conjunto. A pele faz parte desse conjunto. Você já sentiu que algo não estava certo mesmo com exames normais? Por isso, observar sinais não significa concluir nada sozinho. Significa reunir informações. Significa perceber padrões. Significa entender que o corpo não fala uma língua só. Ele usa sensações, mudanças visuais, desconfortos sutis. Quando tudo isso é ignorado, o corpo tende a aumentar o volume do aviso. Primeiro ele sussurra. Depois ele insiste. Por fim, ele grita. Em que fase você acha que está agora? Se esse conteúdo está fazendo sentido, mais uma vez reforço, inscreva-se no canal. Aqui, o objetivo é ensinar você a escutar antes que o corpo precise gritar. À medida que avançamos, fica claro que a pele não mente. Ela não inventa sinais. Ela responde ao que está acontecendo por dentro. E quando o coração começa a trabalhar sob carga excessiva, a pele se torna um dos primeiros espelhos dessa realidade. Não é sobre medo. É sobre atenção. É sobre respeito ao próprio corpo. No próximo trecho, vamos fechar essa conversa conectando esses sinais com algo ainda mais importante: a responsabilidade de não ignorar o que o corpo mostra e a diferença entre viver apagando alertas e viver consciente dos próprios sinais. E eu te pergunto, se você começar a observar sua pele com mais atenção a partir de hoje, o que acha que vai perceber de diferente? Ignorar sinais do corpo é um hábito que aprendemos cedo. Somos ensinados a seguir, a trabalhar, a resolver, a não parar por bobagem. E muitos dos sinais na pele ligados ao coração parecem exatamente isso: bobagens. Uma mancha que não dói, um inchaço que some, uma mudança de cor que ninguém mais percebe. O problema é que o corpo não trabalha com opinião. Ele trabalha com adaptação e limite. Quando o limite se aproxima, ele avisa. E quanto mais cedo alguém aprende a escutar, menos abruptos costumam ser os alertas seguintes. O coração não é um órgão isolado. Ele responde ao estilo de vida, ao estresse, ao sono, às emoções, ao ritmo diário. Quando esse conjunto começa a pesar, o coração ajusta o funcionamento. A circulação muda. A pele sente, não como uma sentença, mas como um sinal. A grande diferença entre quem se surpreende e quem se antecipa está justamente na escuta desses sinais iniciais. Muita gente só associa o coração a eventos súbitos. Mas antes do evento, há quase sempre um período de compensação silenciosa. E é nesse período que a pele costuma falar mais alto. Manchas persistentes, alterações de temperatura, inchaços recorrentes, mudanças na textura, coloração diferente, sensações estranhas. Tudo isso forma um conjunto de avisos. Não é sobre contar sinais. É sobre perceber padrões. Você já tentou observar seu corpo ao longo de semanas em vez de dias? Outro erro comum é tratar cada sinal isoladamente. Uma pomada aqui, um creme ali, uma explicação rápida e pronto. O problema não é cuidar da pele. O problema é parar na superfície quando o corpo está apontando para algo mais profundo. A pele é a ponta do iceberg. O coração está no centro do sistema.
Ignorar isso é como pintar a parede enquanto a estrutura pede atenção. É por isso que aqui no canal sempre reforçamos: informação não é diagnóstico. Observar não é entrar em pânico. Escutar o corpo é um ato de responsabilidade, não de medo. Quando você observa sua pele e percebe mudanças persistentes, recorrentes ou sem explicação clara, isso é um convite à atenção. Não para conclusões precipitadas, mas para a consciência. Quantas vezes você já sentiu que seu corpo estava tentando te avisar algo, mas você seguiu em frente mesmo assim? Quantas vezes você normalizou sinais porque eles não atrapalhavam tanto? O corpo costuma ser paciente, mas não é infinito. Ele avisa. Ele adapta. Ele compensa. Até o momento em que precisa ser ouvido de forma mais direta. Por isso, se existe uma mensagem central neste vídeo, é esta: não ignore o que se repete. Não minimize o que persiste. Não trate como acaso aquilo que volta. A pele é um canal de comunicação. O coração é um órgão que trabalha em silêncio. Quando a pele começa a falar, vale a pena escutar. Este conteúdo é informativo e não substitui avaliação médica. A ideia aqui não é substituir ninguém, nem criar medo, nem apontar diagnósticos. É lembrar que o corpo fala antes de gritar. E que quem aprende a escutar cedo costuma sofrer menos depois. Observe sua pele. Observe seu corpo. Observe seus padrões. E, quando algo não fizer sentido, busque orientação adequada. Se este vídeo te ajudou a olhar para seu corpo de outra forma, inscreva-se no canal agora. Aqui, cada vídeo é um convite à consciência corporal, à observação e à prevenção. E se você conhece alguém que vive ignorando os sinais do corpo, pense se não vale a pena compartilhar esse conteúdo. No final, fica a reflexão: você está vivendo no automático ou está realmente escutando o que o seu corpo tenta dizer todos os dias? Aqui, o corpo avisa. E você aprende a escutar.